essa vai ser uma aula de resumo, né, ou revisão de toda a parte de algoritmos e técnica de programação. Meu nome é Roque Anderson, então vamos começar aqui. Eu estou utilizando um site para compilação de C# Online, tá? O .NET.FIDLE.net. Estou usando ele só por questões de simplicidade, que a gente consegue agilizar um pouquinho mais aqui, não tem que ficar compilando, não estou preso a nenhuma plataforma tipo Visual Studio ou Visual Code. Então, vou utilizar aqui só porque é mais fácil, mais prático, dá para treinar no celular. Tá? Mas tudo que eu for usar aqui pode ser utilizado tanto no Visual Studio quanto no Visual Code ou em outro, usando a linguagem C# ou mesmo até dentro da Unity. Ok, começando, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que ele já vem com algum código, como todo projeto que a gente inicializa já vem com o código pronto. Esse código ele é todo separado em blocos, então eu quero chamar a atenção aqui para o primeiro bloco, o mais interno. O bloco ele sempre tem essa estrutura, ele vai ter um nome, abre chaves, fecha chaves. Isso aqui seria um bloquinho. Então eu tenho um bloquinho aqui que abre chaves e fecha chaves e o nome dele é main. Esses outros detalhes, parênteses, void, static, public, depois eu vou falar. Ele está dentro de outro bloco maior que começa aqui nessa chave e termina nessa chave. Então esse bloco chama program e tem aqui alguns parâmetros também que a gente vai ver mais para frente, que é o classic, public e tal. Muito bem. E depois eu falo dessa parte aqui de cima que tem a ver com o que ele carrega de biblioteca. Primeira coisa que eu quero falar é sobre variáveis. Variáveis são, como o nome já diz e a gente já vê lá na matemática, são valores que variam. A gente viu na matemática o x, o famoso x lá das equações e tal. Então, esse valor ele pode variar. E quando a gente fazia isso na matemática, a gente falava que um valor variava, a gente falava um conjunto numérico que aquele x pertencia. A gente utilizava muito isso para x que pertence a r tal que x é igual a 3, por exemplo. Então, o x ele pertencia a um conjunto numérico. Aqui a gente também tem que fazer isso. Se um número é um número inteiro, eu escrevo a palavra int e coloco o valor, a variável, o nome da variável. Se o número é do tipo real, eu chamo de float e também coloco o nome da variável. Então, eu tenho uma variável x do tipo inteiro e aqui uma variável y do tipo float. Aí eu posso atribuir valores a essas variáveis. Antes de dar sequência, eu quero mostrar mais um recurso. Se eu quiser usar um comentário aqui, eu posso colocar um barra barra e aí tudo que eu escrever daqui para frente, ele vai ficar verde e não vai ser executado pelo programa. Então eu posso comentar. Isso é um número inteiro. Isso é um número real. Além de variáveis do tipo número, eu posso criar uma variável do tipo letra. Char é uma letra. Então, isso é uma letra. E eu posso criar uma variável do tipo texto, podendo ser uma linha, uma palavra, string. Então, texto, isso é um texto. E por último, bool. É do tipo verdadeiro ou falso. É do tipo lógico. Então, essa variável, isso é verdadeiro ou falso. Pronto, então cada uma dessas variáveis cria um espaço na memória para eu guardar algum valor.
E esse valor pode ser acessado depois, a gente pode modificar, fazer contas ou operar eles de várias formas. Por enquanto, eu só defini que esses valores vão existir. Eu preciso agora utilizar uma coisa chamada atribuição. Atribuição serve para eu atribuir um valor a essas variáveis. Então, eu quero atribuir um valor a essa variável x, eu faço assim. Eu vou já começar a utilizar isso dentro do main, que o main aqui é a parte principal do meu programa. Então, meu programa começa aqui. Eu posso criar uma variável aqui do lado de fora, dentro do program, ou eu posso criar uma variável aqui dentro. Existe uma sutil diferença entre fazer uma coisa aqui dentro ou uma coisa aqui fora, mas depois eu vou falar sobre isso. Tá? Por enquanto, eu vou criar minhas variáveis do lado de fora e vou utilizar elas aqui do lado de dentro. Então, para eu atribuir um valor à variável x que eu criei ali fora, eu faço assim, x é igual a 3, por exemplo. Como eu disse que x era um número inteiro, então eu posso atribuir esse valor a essa variável. Tá? Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, já vou criar elas aqui dentro e já vou atribuir. Então, vou apagar tudo aqui, vou fazer tudo aqui dentro do main. Então, eu teria aqui int igual a 3. Eu poderia também fazer assim, int x, eu criei a variável x e coloquei x é igual a 3. Aqui eu criei numa linha e atribuí na outra. Ou eu posso também fazer daquele jeito, criar e atribuir um valor ao mesmo tempo. Os outros valores, um float, por exemplo, né, que é um número real, olha, lembrem que eu posso colocar no nome da variável não só uma letra, mas eu posso colocar um nome mesmo, um texto. Só que aí cabe uma regrinha. O nome das variáveis não pode começar com número, não posso ter uma variável assim ou assim. Os nomes não é interessante a gente usar acentos e cedilha, tá? Então a ideia é que um nome pode começar com underline ou uma letra, tá? E pode ter um número depois, então poderia ter sim, real 1, real 2, real 3. Ok, então vou criar aqui uma variável do tipo real, então float é um número real, coloquei o nome dela de real e eu vou atribuir um valor. Vou colocar 3,5. Então aqui a gente tem que usar sempre o ponto para representar um número real, a parte decimal do número. E como o número é float, eu tenho sempre que colocar um f depois do valor. Isso porque tem um outro padrão de número real que ele gasta o dobro do espaço para ter mais precisão. Mas a gente não vai usar ele não, seria o double. Tá? Que também é um número real, vou colocar aqui real 2, só que ele eu não preciso colocar o f. Só que é um número que consome um pouco mais de memória. Por enquanto a gente não vai utilizá-lo. Uma variável char, que é um caractere, uma letra, para a gente atribuir um valor, esse valor tem que ser atribuído entre aspas simples. Então, toda vez que a gente fala de letra, a gente tem um valor com aspas simples. Então, pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser um caractere especial, pode ser qualquer coisa que seja uma letra. Um outro tipo de variável é a variável do tipo string, que é um texto. Para eu atribuir um texto, eu tenho que colocar esse meu texto em aspas duplas. E por fim, a variável booleana, que é um valor verdadeiro ou falso, então que é um valor lógico, ele pode receber true, que é verdadeiro, ou a palavra false, que quer dizer falso. Então,
acabamos de passar por todas as variáveis básicas que a gente precisa para utilizar dentro do nosso programa. Muito bem, então já sabemos criar as variáveis, já sabemos atribuir valores a essas variáveis. Agora eu vou mostrar como eu imprimo uma variável, como que eu vejo o valor dela na tela. Nesse projeto, ele até já vem com esse código aqui, olha. Esse código faz com que o que eu escrevo dentro desses parênteses vão aparecer na minha tela. Traduzindo aqui do inglês, console é essa telinha que aparece aqui embaixo. No caso do Windows, por exemplo, seria o terminal ou o prompt de comando, aquela telinha preta. No caso da Unity, a gente pode usar a mesma coisa escrevendo debug.log. E o que eu colocar dentro do parênteses, ele vai imprimir na tela numa caixinha abaixo da janela do player. Aqui então, eu vou usar console, que é essa caixinha, e falo com ele write line, quer dizer, escreva a linha. E o console vai escrever a linha que eu colocar aqui dentro. Seja isso um valor de qualquer tipo definido aqui. Então, eu poderia colocar assim. Colocar x. Se eu coloco x aqui dentro, ele não vai imprimir a palavra x. Deixa eu colocar aqui para rodar. Eu vou clicar aqui em Run. Olha, ele mostrou o valor 3. Por quê? Porque minha variável x vale 3. Se eu tivesse colocado x entre aspas, ele ia imprimir a letra x como letra. Se eu tivesse colocado entre aspas duplas, ele ia imprimir de novo o x, mas como palavra. Poderia ter mais de uma letra aqui. Então, se eu coloco x sem aspas, ele vai imprimir o que está na memória que estamos chamando de x. Se eu escrever a palavra real, ele vai imprimir 3,5, que é o valor real. Se eu imprimir a palavra letra, sem aspas, ele vai imprimir a letra A, que é o que eu defini ali. Se eu imprimir texto, ele vai imprimir meu texto. E eu posso misturar uma coisa e outra. Por exemplo, eu posso usar o operador mais para adicionar uma coisa a outra. Então, eu posso escrever, por exemplo, aqui, o valor de x é. Isso eu coloquei entre aspas para indicar que isso é um texto. Mais x sem aspas, para ele me mostrar o valor que está dentro da variável x. Então, assim eu consigo controlar a minha saída para eu visualizar o que está acontecendo aqui nas minhas variáveis. Dito isso, então agora a gente pode passar para uma próxima etapa. Vamos começar trabalhando com os números reais, os naturais, os inteiros, na verdade. Então aqui, como esse int são números inteiros, ele aceita valores negativos, 0 ou positivos. Como o nome diz, inteiro é não fracionado, número não quebrado. Para usar os números fracionários, ou decimais, a gente usa os números reais, o float. Então agora a gente vai começar a trabalhar com operações. Os operadores que a gente utiliza na matemática são o mais para adição, o menos para subtração, o vezes para multiplicação, que na computação aqui é um asterisco, e o barra, que vai ser divisão. Existe mais um, que é o porcento, que vai ser o resto da divisão. Eu vou criar outro número aqui, vou chamar esse aqui de A, vou chamar outro número de B, colocar aqui 5, e vamos fazer algumas operações aqui. Eu vou criar mais uma variável que vai pegar o meu resultado. Se eu faço assim, A mais B, o meu resultado seria 3 mais 5. Eu vou colocar isso na minha saída.
Vou colocar assim, o resultado é resultado. Se eu mando rodar, opa, uma coisa muito importante, tá bom ter dado isso. Se eu escrevo alguma coisa errada, o meu código ele é verificado por um programa chamado debug e ele detecta se tem algum erro. E aqui ele detectou. Ele me falou que na linha 10, minha linha 10, na minha coluna 24, se a gente contar aqui, a gente está na coluna 24, ele diz que tem um erro, que era esperado que eu colocasse um ponto e vírgula. Todo final de código eu tenho que colocar um ponto e vírgula para ele detectar que eu terminei de fazer esse código. Porque eu poderia até fazer isso aqui, olha. Isso aqui não terminou meu código. Eu comecei numa linha e terminei em outra. Não é bonito, mas a gente pode fazer isso. Então, e aí para finalizar a linha, eu coloco um ponto e vírgula. Então, executando, agora sim, né? Temos aqui A mais B, A vale 3, B vale 5, 3 mais 5, 8, guardou esse resultado dentro da variável resultado e a gente imprimiu esse resultado aqui no nosso console WriteLine. O resultado é resultado. Então, a gente fez uma adição. Se eu fizer uma subtração, colocar aqui menos, eu tenho menos 2. Por quê? 3 menos 5, menos 2. Posso fazer aqui uma multiplicação. 3 vezes 5, 15. Muito bem. Se eu fizer uma divisão, eu tenho um erro aqui, né? Porque não é possível dividir o 3 por 5. O resultado disso para número inteiro seria a divisão, daria 0. Mas, deixa eu fazer outra coisa aqui. Deixa eu fazer 7 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1. Ok, dá 1 e alguma coisa. Ele está jogando a parte fracionária fora. Porque 7 dividido por 5 daria 5, mas sobra 2. Esse último operador é o resto da divisão. Se eu utilizar ele, eu vejo justamente isso. O resto da divisão por número inteiro. Então, 7 dividido por 5 dá 5 mais 2. Né? Então, se eu faço 1 vezes 5, dá 5. Com mais 2, que é o resto, daria 7. Então, eu tenho a divisão e eu tenho o resto da divisão. Pronto, esses foram os operadores matemáticos, né? Os aritméticos que a gente pode utilizar dentro de um programa. A gente pode utilizar também um operador, como a gente já viu aqui, de adição para somar textos. Então, se eu coloco string, colocar aqui primeira P1, que é a primeira parte, o resultado, string P2 da divisão. Se eu somar aqui P1 mais P2, ele vai juntar essas duas frases. Então, a soma de um texto com um texto vai dar a concatenação desses dois textos. Se eu somar um texto a um número, como aconteceu aqui, porque resultado é um número, ele também vai concatenar, ele vai juntar isso. Então, se eu somar 1 mais 1 assim, como texto, o resultado seria 11, porque ele não soma os números, ele simplesmente ajunta. Ok, então agora nossa próxima parte seria gerar um número aleatório e também receber um número do usuário.
Eu quero que o usuário possa digitar um valor para eu poder fazer uma conta. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente utiliza o console para poder servir de entrada e de saída para o nosso programa. Então, eu vou fazer o seguinte. Minha variável A vai receber o meu... Vamos pegar primeiro um texto. Deixa eu fazer assim. String nome. Então, isso aqui é uma variável string, uma variável do tipo texto, que vai receber um nome. Então, poderia fazer isso aqui. String nome é igual a rock. Se eu mando executar, opa, faltou eu colocar aqui mais nome. Então, ele vai mostrar, seu nome é rock. Mas eu não quero que ele coloque só um valor fixo, eu quero que ele obtenha um valor variável, uma vez que isso aqui varia, né? Uma variável. Então, eu vou fazer o seguinte, console.se write escreve, read lê, readline. Isso vai fazer o meu terminal, quer dizer, a minha telinha do prompt de comando, esperar eu digitar alguma coisa. E como eu estou colocando readline, ele vai esperar eu digitar uma linha. Então, até eu dar Enter, ele não vai executar nada. Então, ali, meu terminal está esperando eu digitar alguma coisa. Eu vou escrever aqui, José. Quando eu der Enter, seu nome é José. Então, o nome que foi digitado aqui no console foi atribuído à variável nome, e a variável nome veio parar aqui, o valor dela. Então, ele escreveu seu nome é e o valor da variável. Eu posso fazer isso também com números. Vou criar uma variável aqui inteira, do tipo x. Só que se eu rodar isso aqui, ele já está começando a dar erro, olha. O erro que ele está sinalizando é que não pode implicitamente converter texto para inteiro. Uma vez que o que eu digito no teclado é texto e esse valor aqui é um número. Então, eu preciso converter. Eu quero converter isso para um número inteiro, então eu faço assim, int.parse. Esse comando parse, ele transforma o que eu tiver colocado aqui dentro desses parênteses. Então, aqui, esse parêntese começou o parse e esse parêntese terminou o parse. O que eu colocar dentro dos parênteses, ele converte para inteiro. Então, seria mais ou menos isso. Console, leia a linha e o usuário digita alguma coisa. Passe para inteiro, atribua a x, que é o inteiro. E esse valor de x vai parar aqui. Então, eu posso pedir para ele digitar dois valores. E para eu conversar com o usuário, eu posso usar e abusar do console. Console.writeLine, digite um valor para A. Agora, vou copiar a mesma linha. Vou chamar isso aqui de variável A. Vou colocar digite um valor para B. Vou chamar essa variável de B. E vou fazer aqui int soma A mais B. E vou falar com o usuário. A mais B é igual a soma. Executando. Esperado ponto e vírgula em algum lugar. Aqui. Digite um valor para A. Vou digitar 23. Enter. Digite um valor para B. Vou digitar 12. A mais B é 35. Ah, muito bem. Nosso programa está funcionando. Nesse momento, recomendo pausar o vídeo e fazer algumas experiências. Experimente fazer uma calculadora, de forma que o usuário pode digitar um valor, outro, e usar todos os operadores matemáticos que a gente viu, os aritméticos.
mais, menos, vezes e dividido e o resto da divisão.